Começando a gravar para depois facilitar para vocês. Olha só, eu mandei no grupo para vocês. Primeiro eu postei no Live uma atividade. Eu ainda não olhei, eu estava ocupada com a outra turma, que eu estava dando aula de outra disciplina, e aí eu não olhei quem já postou. Mas espero que alguém já tenha feito. Aquela atividade vai ser de muita utilidade para vocês. Eu vou olhar com muito carinho, vou corrigir com muito carinho, tá? E aí depois, a correção dessa atividade, eu gostaria que ela ficasse pronta a tempo da gente poder comentar aqui no encontro nosso, tá? Então, apesar dela ter um prazo estendido, eu gostaria muito que vocês fizessem a tempo da gente conversar. A semana vai voar. Hoje é terça-feira, nós estamos começando já no segundo dia, né? Na verdade, terceiro dia da semana, que começa no domingo. Mas hoje já é terça-feira e nós vamos ter as nossas atividades até sexta-feira. E se não me engano, é na segunda. Na segunda-feira a nossa última atividade. Então, vai assim, voar. Por isso eu queria que vocês fizessem essa semipresencial, eu chamo de SP1, para a gente poder discutir aqui pelo menos quinta ou sexta-feira, tá? Eu vou, conforme a gente avançar agora nessa atividade de hoje, eu vou postar uma outra atividade para vocês em relação à dieta e vai estar muito relacionada aos nutrientes que nós conversamos da vez passada, ao cardápio que vocês montaram e ao tipo de dieta que nós vamos conversar hoje, tá? Bom, dando continuidade, quem deu uma olhada no grupo viu que eu aproveitei um trabalho muito bem feito de uma turma, ficou excelente e eu particularmente acho mais fácil valorizar um trabalho mais feito, um trabalho bem feito de alguém, é um trabalho de 2011, eu achei assim, uma graça. Ele é lá de Teresina, Piauí, e ficou muito bem organizado esse manual dessas dietas hospitalares. E aí vocês, enfermeiros, vocês vão trabalhar lado a lado com o nutricionista no hospital. Gente, isso é fundamental. É muito importante vocês serem parceiros dos nutricionistas e muito bom os nutricionistas serem parceiros dos enfermeiros. Sabe por quê? O médico vai passar e conforme ele, sei lá, ele fez uma dieta, conforme o caso do paciente nefropata, ele colocou lá, paciente DRC dialítico. E aí quando coloca desse jeito, tudo bem. Aí a nutrição vai passar, vai olhar no prontuário e vai olhar lá. Ah, tudo bem. Doença renal crônica e está fazendo hemodiálise. Com isso, o que o nutricionista vai pensar? Ah, eu tenho que fazer restrição de líquidos totais, não só ingesta hídrica, e até o caldo do feijão vai contar. Ah, então eu tenho que isso, tenho que aquilo outro. Aí o enfermeiro, que vai olhar essa dieta também, quem é que vai puncionar o paciente e pendurar o sorozinho lá? Não é o enfermeiro junto com o técnico de enfermagem? E esse soro, 100 ml de soro, 200 ml de soro, não conta nesse líquido que está entrando para esse paciente com restrição, para esse paciente dialítico? Conta. Aí o nutricionista vai e manda um leite de manhã, manda o café, o serviço de nutrição deixa uma jarra de água para esse paciente, aí mais tarde leva um almoço com um feijão cheio de caldo, leva uma carne no caldo, ou então leva uma sopa, e quando é à tarde leva um suco mais um pão, à noite leva a sopa, depois vem a ceia, tudo isso não é líquido? E esse líquido mais o soro que a enfermagem ministrou. E se ele é dialítico e está com uma restrição, vamos supor, de 800 ml de líquido por dia, nas 12 horas. Vamos contar da meia-noite à meia-noite, ele só pode 800 ml, senão ele vai cair na diálise no dia seguinte. Quem é que vai conversar se o médico passou, prescreveu cedo e foi embora? Não é a enfermagem e nutrição que vai bater um papo sobre isso? Olha, nutrição,
esse nosso paciente, ele está dialítico e está com restrição hídrica. Então, você está mandando nutrição, suco de manhã, leite, café, está mandando suco à tarde, está mandando ceia à noite, e eu estou fazendo tantos ml de soro. Vamos somar nós dois aqui, enfermagem e nutrição? Vamos somar aqui e ver que tanto mesmo que esse paciente está somando, está dando por dia, porque senão você vai perder esse paciente mais uma vez para diálise no dia seguinte. Olha só a nutrição com a enfermagem. Olha só a enfermagem, a importância da enfermagem entender de dieta. Ah, você tem um paciente que fez uma retirada de intestino, de uma porção dos intestinos. E aí ele está com dieta líquida restrita. A líquida restrita, ela vai ser absorvida na porção alta do intestino, ela vai ser absorvida lá no duodeno. Tá, e o nutricionista sabe, ele sabe o que é uma dieta líquida restrita. Beleza, ele estudou para isso. Aí ele manda a dieta líquida restrita. Mas acontece que é a enfermagem que entra o dia inteiro no quarto do paciente. Está lá o acompanhante dando uma comidinha, porque ele levou de casa, tadinho, uma comidinha pro coleguinha dele lá, pro pacientinho. O pessoal da enfermagem veio e passa, poxa, mas você está de dieta líquida restrita. Se a dieta está líquida restrita, você não pode estar comendo esse pão de queijo que veio de casa, você não pode estar comendo essa banana que veio de casa. Ah, não, mas ela é pastosinha, mas é líquida restrita. Você, enfermeiro, sabe a diferença de dieta pastosa para líquida restrita. Entenderam? Então, gente, é fundamental esse assunto que nós vamos falar hoje. Esse trabalho que esse pessoal fez aqui em Teresina ficou muito bem explicadinho. Aonde eu quero que vocês ponham a atenção? Em todo o trabalho, obviamente. Mas eu quero que vocês vejam quando vem assim, dieta livre ou geral, né? São termos que os médicos normalmente usam. Aí vem objetivo, indicação e características. Eu quero que vocês, enfermeiros da turma da enfermagem, precisa pôr a intenção quando o médico prescreveu uma dieta livre, qual era a indicação? Foi indicada a dieta livre para esse paciente, por quê? Olha como está escrito lá. Para pacientes que não necessitam de restrições específicas. Ah, então tá, então é livre. Ah, você entrou no quarto e ele estava comendo um bombom, que o hospital não serve, mas ele estava comendo. Ah, tudo bem, mas é livre. Gente, entrou uma ligação de Curitiba, tem dó. Aí, ele é livre. Ah, tudo bem. Você vai saber que ele está comendo um bombom. Pode ser se ele for diabético, na hora que você for fazer um HGT dele, vai dar um pouco alterado. Mas a dieta estava livre. Então, a indicação para o serviço, a enfermagem, conhecer o nome das dietas e a indicação dessas dietas é fundamental. Isso é assim, gente, é decoreba. Vocês têm que aprender, ou então pegar isso aí, recortar, fazer uma colinha e fazer assim um adesivo, sei lá, um treco, colar na caderneta, na papeleta de vocês e levar para a vida, tá? Isso ficou muito prático. Levem isso para a vida, porque vocês vão usar isso, tá? Sempre vocês vão usar. E aí, vejam a outra. Aí eu vou lá para baixo para outro tipo de dieta. Dieta branda. Olha que nome. Se vocês nunca ouviram falar, essa dieta é muito utilizada em hospital. Dieta branda. E ela é indicada quando? Para crianças e para idosos com alterações e ou perturbações orgânicas funcionais do trato gastrointestinal. Ela é muito ampla. Então você vai pensar, uma dieta branda é uma dieta que não tem muito tempero, mas tudo nessa dieta é cozido. Numa dieta branda não vai nada cru. Olha as características. Depois eu vou entrar nessa questão de normoproteica, normolipídica com vocês. Mas eu quero que vocês vejam que numa dieta branda, ela é indicada porque uma criança não vai comer uma comida muito temperada. Nem sempre toda criança aceita comida crua. O idoso nem sempre tem todos os dentes para ele comer uma comida crua. Então, a dieta cozida, mais cozida, é de mais fácil digestão, porque o idoso pode fazer aquela síndrome de obstipação, porque ele fica muito tempo deitado no leito. Então, ele vai prender o intestino. A dieta branda, ela vai auxiliar a absorção dos nutrientes.
A criança pode ter rejeição de uma comida mais temperada. E aí a aceitação vai ser melhor. Então, a branda. Alguma pergunta? Ah, tá. A branda ela é muito indicada para essas duas faixas etárias, mas ela é muito indicada para pacientes. Oi, gente. Meu celular. Nada não, né? Maria Raimundo que ligou do meu celular. Tá. Mas ela é muito indicada para pacientes, por exemplo, que estão com gastrite, pacientes com irritação gástrica, porque uma comida mais cozidinha vai passar bem rápido pelo sistema digestivo e vai incomodar menos esse paciente. Ou o paciente com muito tempo acamado, tá? Tchau. Agora, branda não é insonsa, tá, gente? O pessoal fala comida de hospital, mas não é bem isso. Vou lá para outra agora que eu quero chamar a atenção. A dieta pastosa. A dieta pastosa, no edentulismo, ela é muito prescrita. Porque você pega muito paciente que ou ele tinha a falta de todos, é jovem e tem a falta de todos os dentes, ou foi um paciente acidentado que machucou a boca e perdeu o dente, ou idoso, ou a pessoa com dificuldade de deglutição, como uma doença de Chagas, por exemplo, ele vai precisar de uma comida pastosa. E a nutrição ainda vai acrescentar com um produto chamado espessante, que faz escorregar o alimento pelo esôfago. Ele é muito utilizado, esse espessante, é um pozinho, ele é muito utilizado em paciente chagásico ou com tumor de cabeça e pescoço. Então, essa dieta pastosa, ela é muito branda e pastosa, é muito prescrita em hospital, tá? A indicação dela para os casos em que haja necessidade de facilitar a mastigação, ingestão, deglutição e permitir certo repouso gastrointestinal em alguns pós-operatórios. Por exemplo, na dieta, na cirurgia bariátrica, que começa com uma líquida restrita, líquida pastosa, depois a pastosa. Porque a pastosa, vamos pensar num purê de batata. Vocês têm aqui depois a descrição de como que é um exemplo, né, de dieta pastosa. A dieta pastosa, vamos pensar num purê de batata, é um amido. Ele começa a ser absorvido na boca pela pitialina, que é que tem na nossa saliva, desce pelo esôfago com muita facilidade, no estômago boa parte já é absorvido, porque é carboidrato. Ai, meu Deus, Na, que porra é isso aqui? na porção do duodeno, rapidamente também já é absorvido. Então, pouca coisa de um purê passa para os intestinos. Então, a pastosa, ela é muito utilizada quando a gente precisa descansar os intestinos. Nesse caso, na evolução de uma cirurgia bariátrica, ela é uma dieta de escolha. Bom, eu acabei de falar, líquida pastosa, né? Ou pastosa liquidificada. Ela é mais fininha do que a pastosa. Quando é que ela é indicada, gente? Ela é indicada para pacientes com problemas de mastigação, deglutição, digestão, trato intestinal com alterações e pós-operatório do trato gastrointestinal. Pacientes, é muito comum você pegar paciente. Alô, desliga aí o microfone. Alguém? Alô, alô? Quem tiver com o microfone, desliga aí. Aí, ela é muito utilizada para paciente que faz, como chama, gente? Hemorroida. Cirurgia de hemorroida, tá? Por quê? Você precisa de uma absorção total na porção alta dos intestinos. Você tem que garantir que não vai usar a porção final dos intestinos de jeito nenhum. Então, esse paciente vai ficar totalmente sem comer? Não, a nutrição tem um recurso. Basta você dar um alimento que ele, com certeza, vai ser todo absorvido sem utilizar, sem formar bolo fecal, tá? Então, quando se tem segurança disso, a enfermagem e a nutrição, sabendo o tipo de dieta que vai chegar, garante a segurança no pós-operatório do paciente, tá? Bom, vamos para frente aqui, da líquida pastosa.
Deixa eu ver o que mais aqui que trouxe. A líquida completa. Gente, a líquida completa é você fazer um suco de... Deixa eu pensar aqui. Um suco que quase... É você pegar uma água de coco e coar. Sabe aquela coisinha quase nada que tem na água de coco? Aquilo tem que ser coado. Isso é uma líquida completa. É você pegar um feijão, liquidificar o feijão e depois dele liquidificado, coar esse feijão liquidificado. Isso é uma líquida completa. E eu ainda estou colocando o feijão, que nem, porque ele ainda vai formar massa. Vamos pegar aqui, você cozinha os vegetais, não amassa os vegetais e utiliza a água que cozinhou dos vegetais. Há pacientes onde a gente só pode utilizar assim, é a líquida completa. Aí vão entrar muitos chás para esse paciente, e ele não pode, por exemplo, na líquida completa, ele não pode leite. Nas minhas prescrições, eu não coloco leite. Por quê? Aqui você vai ver que na líquida completa, num exemplo, eles até colocaram, eu estou vendo aqui que eles colocaram um líquido com o biscoito, um leite com biscoito no café da manhã. Eu, Silvaninha, não prescrevo leite na líquida completa. Sabe por quê? Porque leite só é líquido na boca. Quando chega no estômago, que recebe o ácido clorídrico, o que ele vai virar? Coalhada. Aí já é líquido? Não é. Ele vira uma pastazinha no estômago. Então, se eu quero preservar a porção intestinal, eu não estou dando líquida completa se eu der o leite, tá bom? Então, uma erratazinha nisso daí de uma conduta minha, de experiência minha com o hospital e uma opinião pessoal que eu tenho, por uma lógica que, assim, eu já tive essa experiência com o paciente e eu estou trazendo dessa experiência para vocês. Para mim, leite não entra em líquida completa, tá? Porque ele só é líquido fora da boca ou no máximo na boca. Entrou depois, ele já é pastoso. Muito bem. E a líquida restrita, que é bastante indicado para pré-preparo, especialmente de colonoscopia e endoscopia, tá? A líquida restrita é basicamente só água e chá coado. Basicamente só isso, tá, gente? Água de verdura no máximo. Muito bem. Por que então eu estou trazendo isso, recapitulando com vocês? Porque a enfermagem e a nutrição são amigas irmãs. Elas caminham juntas. O sucesso do paciente, sucesso do paciente é curto tempo de internação, né? Entrou de um jeito, vai sair melhor num curto período de internação. E às vezes a gente alonga o tempo de internação no paciente por erros assim mínimos, como eu falei, por exemplo, de um paciente dialítico e precisa de fazer uma restrição e a enfermagem e nutrição esquece de conversar e computar o soro que está entrando esse líquido também. Esse exemplo, assim, coloca vocês nesse raciocínio bem tranquilo desse entrelace aí entre a enfermagem e a nutrição. Precisam conversar. E o quanto a enfermagem entra muito mais no quarto do que a nutrição. A nutrição também precisa fazer visitas aos pacientes internados e fazer medição nesse paciente. Aí a enfermagem vai lá e coloca o termômetro para fazer a avaliação dos sinais vitais, é de rotina, né? Vai lá, coloca o termômetro, mede a pressão, às vezes faz o HGT, se for de monitoramento e tal, vê a glicemia, que lindo e tal. Aí coloca lá, registra que esse paciente deu 38,5 de temperatura. Opa, alerta, ixi, esse paciente está com febre. A nutrição chega e fala assim: qual atividade você tem tido aqui no hospital? Eu fico mais acamado. Aí o gasto calórico. Aí a nutrição tem que pôr a mão no paciente, fazer exame clínico no paciente. Aí a nutrição vai lá e põe a mão nesse paciente, ele está quente. Mas ele está quente aonde? Ele está quente na axila? Ele está quente na testa? Está quente aqui na região do queixo? Ou ele está quente nas costas? Por quê? Porque ele ficou muito tempo na cama sem estímulo de deambulação.
Aí a nutrição e a enfermagem conversa, enfermagem, esse paciente não está andando aqui no quarto, no corredor. Eu vi aqui na prancheta que você colocou que ele teve um pico febril hoje. Foi febre mesmo? Será que ele não foi muito tempo acamado e você coletou essa temperatura na axila, que estava muito próximo das costas muito quentes? Como é que está a ventilação desse quarto? Entenderam o quanto a gente precisa, enquanto profissionais, a gente precisa conversar bastante e pensar que um paciente fala para a gente através dos seus sinais clínicos e uma conduta dentro de um quarto, a conduta alimentar. Então, muito importante, temperatura do alimento quando chega, ou frio demais porque fica lá e o paciente está sozinho, sem acompanhante, não alcançou comida, demorou a levantar, ou quente demais porque o serviço de nutrição já entregou direto para o paciente, ele destampou, comeu aquilo quente, mas ele tinha úlcera. Olha esse paciente reclamando daí a pouco para a enfermagem, ou fazendo vômito, e você tendo que fazer um antiemético, porque ele vomitou uma comida e nem precisava ter vomitado, foi só a temperatura da comida. Tá? Então, perceberam como a gente é assim, primo, irmão, gêmeo, a gente precisa estar junto no hospital. Muito bem. Alguma dúvida até aí? Alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, pode fazer, porque eu quero fazer um fechamento aqui, que eu vou colocar uma atividade para vocês, que vocês vão olhar nesse material e eu quero que vocês tragam uma complementação para mim, porque nós vamos conversar depois sobre as classificações das dietas em relação ao que nós vimos na aula passada, os nutrientes e os tipos de dieta que nós vimos hoje. Vocês viram o tipo de textura de dieta hoje. Lembra das características organolépticas? Nós falamos de textura da dieta hoje, que é uma característica organoléptica, né? Agora, nós vamos juntar essas coisas para a gente dar um nome completo para essa dieta. O médico que conhece de nutrição, ele prescreve o nome completo de uma dieta. E é isso que eu quero passar de atividade para vocês e a gente vai discutir isso no próximo encontro. Tem alguma pergunta, gente? O que vocês acharam desse nosso bate-papo, dessas informações? Isso fez vocês pensarem em algumas coisas? Quero ouvir um pouquinho vocês. Alguém falou. Hello? Pergunta? Hello? 22 minutos e 43 falando. Tem que ter alguma pergunta, algum comentário. Não? Nada? A Deilma, cadê você, Adeilma? A Deilma que pergunta, é? Não tem problema, gente. O que eu quero é que vocês realmente tenham compreendido o que eu falei, da importância das duas profissões juntas, a importância da dieta na vida de um paciente para salvar esse paciente dentro do hospital, dos nomes. Ótimo, entendeu tudo, tá de boa, beleza. Do nome que eu quero que vocês verdadeiramente, assim, colem na mente de vocês para vocês levarem para a vida quem for ser enfermeiro de hospital. Levem isso com vocês, tá? Isso é muito importante. Legal, que bom, ótima aula, deu para aproveitar. Então, eu vou colocar no live, colem nessa apresentação que eu passei para vocês. Existem outras boas, mais material sobre, mas eu quero que vocês me tragam alguns nomes completos de dietas, quero que vocês pesquisem um pouco mais. Eu vou especificar a atividade direitinho, lá no live, essa vai ser a semipresencial 2, e volto a pedir para vocês. A semipresencial 1 e a semipresencial 2, eu gostaria muito que vocês se esforçassem para fazer, se possível, até sexta-feira, porque a aula de sexta-feira eu vou querer dar uma repaginada em tudo que a gente conversou, tá? Uma repaginada não, uma recapitulada em tudo que a gente conversou, tá? E segunda-feira vocês vão fazer uma atividade. Nessa modalidade híbrida, a gente vai fazer um pouquinho diferente para vocês fecharem as notas de vocês. Mas aí na sexta-feira eu explico como vai ser. Mas vai ser tranquilo, tá bom? O que é mais importante é vocês irem ouvindo o que a gente está falando e entendendo, que eu mais quero, tá?
Nas dúvidas, eu estou à disposição. Tudo bem? Esses nossos encontros aqui no Skype não vão ser muito longos, gente, porque meia hora depois para vocês ficarem, né, ouvindo só eu falando, olhando para minha cara, eu quero mais é que vocês tenham esses materiais e que essas minhas falas sejam verdadeiros starts para a vida profissional de vocês. Por isso que eu trago da minha experiência hospitalar, de nutrição, aonde eu convivi com a enfermagem demais, a experiência que eu vi que deu certo do que eu sabia e do que eu dividi com a enfermagem é o que eu quero dividir com vocês. São pontos específicos que vão tornar vocês enfermeiros diferenciados, com um pensamento um pouco mais adiante, tá? Porque o livro tá aí para ensinar vocês uma porção de coisas, vocês vão ler, vão estudar e vão aprender. Mas trazer de experiência da vida prática do enfermeiro com o nutricionista dentro do hospital, só nesses bate-papos que vocês vão encontrar. Então, é por isso que eu faço questão de vocês. Eu vou falando e vou puxando aqui na mente alguns exemplos. Essas coisas que eu falo são coisas que eu vivi. Aí eu vou trazendo para vocês e se vocês tiverem perguntas, a gente vai discutindo. Por isso que é gostoso quando tem pergunta. Então, eu estou trazendo para vocês pontos específicos que vale a pena, porque são pontos que vocês vão levar para a vida. Ok? Tudo bem, gente? Então, nós vamos passear na floresta agora, porque eu tenho uma outra aula para dar agora, tudo bem? Beijo para vocês, a gente se encontra amanhã. Abração. Depois eu vou falar com a Ingrid. Ingrid, como é que nós vamos fazer com esse negócio, com esse canal de YouTube, hein, Ingrid? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Não, deixa.